O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que parlamentares e lideranças do PL concentrem esforços na CPMI do 8 de janeiro. Esse pedido aconteceu durante um evento da sigla em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No meio da reunião, Flávio Bolsonaro pediu licença aos presentes e ligou para o pai, o ex-presidente, que quer investigação sobre as invasões às sedes dos três poderes em Brasília e presença maior do PL nas eleições de 2026. Estamos realmente lutando por um Brasil melhor. Pessoal federal aí, deputados e senadores, vamos focar na CPI, porque vamos fazer valer o jogo 832. A verdade vai nos libertar. Tenho certeza que o nosso partido fala muito bonito no ano que vem, mais bonito ainda em 2026. Tamo junto aí, pessoal. Valeu! Durante a ligação, Bolsonaro não falou sobre seu retorno ao Brasil. Já o deputado federal Ubiratã Sanderson apresentou uma denúncia ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra integrantes do governo Lula. O parlamentar acusa o petista e seus aliados de cooptar parlamentares a retirarem o apoio à abertura da CPMI do 8 de janeiro. Na representação, Sanderson citou a possibilidade dos crimes de corrupção passiva e concussão, que é quando um agente do governo oferece vantagem indevida a uma terceira pessoa. Denúncias apontam que a gestão petista ofereceu até 60 milhões de reais em emendas parlamentares e cargos para quem retirasse as assinaturas do pedido de CPMI. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, que achou, Zé, dessa convocação feita pelo ex-presidente Bolsonaro, mas que parece que não vai ter muito resultado, está minguando a CPI aí em Brasília. É isso, Zé? Você confirma? Salve, boa noite, Zé. Olha, tá balanceando, entra assinatura e sai assinatura, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, aí hoje nesse estúdio confortável, né? Muito mais amplo. E boa noite a você que nos dá aqui essa alegria de estar acompanhando os Pingos nos Is. Olha, Vitor, CPI é uma arma da minoria constitucional. A Constituição deu aos parlamentares de oposição esta grande arma, né, que mistura ali poderes do judiciário, do legislativo. Uma CPI pode mandar prender, abrir sigilo e fazer muita discussão política e no final propor mudanças, né? Toda a conclusão do CPI, no relatório final, existem ali as sugestões para evitar que aconteça o que aconteceu, o que a CPI investigou. Nesse caso, o dia 8. Surpreende politicamente como o governo Lula, os integrantes do governo, não querem investigar um assunto que eles combatem e que usam a exaustão politicamente. A impressão que se tem é que o dia 8 de janeiro aconteceu no governo Bolsonaro. Tantas são as acusações contra ministros, secretários e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não, no dia 8 de janeiro já era governo Lula, a equipe nomeada pelo presidente Lula, ministro da Justiça, Flávio Dino, que olhou tudo pela janela. Então é preciso saber, é estranho entender como o governo não quer essa investigação. E veja bem a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conheça a verdade e ela vos libertará. É uma frase que ele insiste e falou muito durante o governo. É preciso libertar. Alguma coisa aconteceu. E de muito sério. Ali para transformar aqueles manifestantes em organizações militares e tal, nesses bandidos que quebraram tudo. É difícil acreditar que são as mesmas pessoas. Alguém diz, foi infiltrado. É preciso identificar os infiltrados, os que insuflaram, né? É preciso investigar. Eu acho muito estranho que o governo não faça. E o deputado Sanderson, ele agora é presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública. Sabe o que fala. Aos cidadãos comuns, né? Você não é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Ao setor público, cidadão setor público, ele só pode fazer algo em virtude da lei, ou seja, quando a lei determina. É aí que ele diz que a oferta de algo para retirada de assinaturas é prevaricação, é um crime específico do setor público que é fazer ou deixar de fazer algo para benefício de terceiro ou próprio.
é essa a explicação da prevaricação. O deputado Sanderson tem razão. A CPI desse dia 8 já tem ali as assinaturas, mas há uma ação forte do governo e o governo tem caneta, pode mudar, mas pelo menos fica registrada aí essa tentativa de se criar a CPI. Agora é fazer a leitura do processo e é aí que mora a dificuldade. Agora você, Cláudio Dantas. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato, que me presenteou aqui com o seu livro Estética da Estupidez. Recomendo a todos. Espero que goste. Vou gostar. Não vou ler a dedicatória para não dar inveja aí. Aliás, o Trindade, obrigado aí pela menção ao estúdio confortável aqui em São Paulo. Em breve teremos em Brasília um mais confortável ainda, pode ficar tranquilo. Boa noite, Mota, e boa noite à nossa audiência espetacular. Brown, o que me chama a atenção neste episódio específico, né? Nós estamos vindo analisando aí toda essa movimentação nos bastidores para a convocação, para a leitura, para a instalação da CPMI do 8 de janeiro, mas o que me chamou a atenção neste episódio do Bolsonaro, o áudio do Bolsonaro, ali o Flávio fazendo, né, parando ali um evento público e colocando o pai para falar, para dar uma orientação, para dizer o que gostaria. Olha aí a liderança do Bolsonaro no exílio, ele tentando exercer essa liderança. Falamos tantas vezes de como ele poderia exercê-la. Pelo visto, esse é um modelo, ainda que provisório, que ele vai adotar enquanto não retorna. E não retornará tão cedo. As informações que tenho é de que ele vai esperar o momento certo aí. Tem o próprio governo Lula tem se desgastado sozinho, então não há motivo para que o Bolsonaro retorne e vire ele, né, um saco de pancadas dos próprios governistas, dos seus partidos e satélites. Então, assim, uma leitura fria, né, de como a política vai se adaptando também. Então, pelo visto, a gente vai ver mais dessas ocorrências aí do Bolsonaro se manifestando politicamente sobre temas específicos. Inclusive o nosso repórter, o Bruno, trouxe de manhã em primeira mão a notícia exclusiva dele, da ligação que ele fez já para lideranças partidárias, para gente do PL, para gente de outros partidos que compõem essa nova oposição que está se consolidando, e ele trocando ideias, já fazendo encaminhamentos. Então a gente vai começar a ver esse tipo de atuação do Bolsonaro. Bom, eu tenho a minha opinião sobre o papel que ele exerce na oposição. Já expressei na semana passada que quem hoje está exercendo o papel ali no dia a dia é o próprio Lira, conduzindo a agenda, né, na Câmara dos Deputados. Ele que faz aí esse contraponto à agenda hegemônica do Lula. Tanto é que hoje está lá negociando com Haddad o marco, aí o novo arcabouço fiscal, que precisa trazer segurança para o mercado, precisa trazer uma expectativa de melhora, né, de segurança fiscal para melhora dos índices econômicos. Em relação especificamente à CPI, a CPMI do 8 de janeiro, como lembrou o Zé Maria, nós precisamos acompanhar. O Rodrigo Pacheco, ele só precisa fazer a leitura dessa CPMI do requerimento numa sessão do Congresso, que ele vai precisar convocar. Por que não convocou ainda? Porque ele não pode convocar, não é prática convocar uma sessão do Congresso apenas para tratar de um tema. Então é necessário se estabelecer, em acordo com as lideranças partidárias, é necessário se estabelecer uma pauta mais ampla para análise de vetos, análise de projetos, e aí sim embute nessa pauta a análise da CPMI, aí faz a leitura da CPMI e a partir daí passa aí a montagem, né? A escolha do relator, a escolha do presidente, montagem da mesa da CPMI e dos integrantes. Então, nós estamos nessa expectativa. Recomendo a todos os espectadores que sigam na pressão republicana, democrática, em cima aí do Rodrigo Pacheco, para que ele entenda a urgência dessa CPMI, como é importante
que ela seja instalada para que esse episódio do 8 de janeiro seja de fato investigado pelas forças políticas também, com transparência absoluta para a sociedade, que é algo que por enquanto falta ao processo que corre no STF. E Roberto Mota, é cruel o sistema, né, Mota? O governo entrou na jogada, ofereceu emendas, cargos e agora a CPMI corre o risco de não acontecer. Que nos diz, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Uma das principais características do chamado Estado de Direito é a igualdade perante a lei, né? Isso significa que todos nós temos os mesmos direitos e devemos obedecer à lei da mesma forma. Ninguém pode ter privilégios que não são dados a todos, especialmente o privilégio de burlar a lei impunemente. E eu sempre disse isso, o problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é a impunidade. Há até quem defenda que aqueles que usam, que desviam os recursos do Estado para o seu benefício próprio, deveriam até ter punições mais duras do que os culpados de outros crimes. Porque o crime cometido por um político corrupto tem uma natureza especialmente perversa. O dinheiro que ele desvia, que coloca no seu bolso, é o dinheiro que deveria ser aplicado em hospitais, no combate ao crime, no auxílio a quem realmente precisa e no sistema educacional. Nenhum crime pode ser tolerado, principalmente o crime de corrupção. Nenhum mensalão jamais pode ser considerado como uma coisa normal. Sua análise agora, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Vitor, Dantas, Mota, Trindade, nossa audiência, amigos e inimigos. Nós temos duas questões similares em cima de um mesmo problema, que são as consequências dos atos do 8 de janeiro. Nós temos a CPMI e a CPI. A CPMI, ela se difere da CPI por ser mista. Mista, ela envolve o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado. A CPI, ou só a Câmara ou só o Senado. Nós temos duas coisas correndo: o pedido de CPMI e também o pedido de CPI. O pedido de CPI é aquele que a Soraya Tronic, ela recolheu assinatura antes de começar a legislatura desse ano, fez tudo errado, pediu ao STF que o Pacheco fosse chamado para dar explicação por que é que ele não fez a leitura e por que é que ele não instaurou essa CPI, e ele se saiu muito bem dizendo ela fez em desconformidade com o regimento. A questão é a seguinte: nós precisamos abrir o olho, porque no Senado o governo conta com a maioria. Na Câmara isso é mais incerto. Portanto, para o Brasil é mais interessante neste tema ter uma CPMI do que uma CPI. Agora, o cuidado é o seguinte: uma vez que para a CPI do Senado basta ratificar a assinatura de senadores que ainda estão lá, se ele fizer a leitura da CPI e começar isso só no Senado, são grandes, aliás, o Brasil não vai ter uma CPMI. E na CPI, o jogo do Senado, o jogo do governo lá dentro é mais certeiro. O que não acontece com a CPMI. Pautas para a CPMI tem aos montes. Eu conversei com o senador Girão e ele falou que tem veto que tá para vencer, tem que ser analisado. Então, pauta não falta para você fazer uma convocação. Mas parece que está se tentando fazer uma reunião para a ratificação de assinaturas de CPI e não da CPMI. Pela razão pouco conhecida, porque a maioria das pessoas confundem CPMI com CPI, então se passar a CPI do Senado, a CPMI fica morta e o governo sai em vantagem dentro do Senado. Por que essa CPMI é tão temida? Porque ela vai complicar não só políticos, mas ela tem o condão, ela tem o poder, ela vai ter o risco, ela traz consigo o risco de chegar ao STF, à PGR, ao Ministério Público, ao Exército, ao Flávio Dino e ao próprio Luiz Inácio Lula da Silva.
Portanto, é muito importante, de fato, que os esforços da oposição estejam voltados para a CPMI e para que não caiam na cilada da ratificação de assinaturas para a CPI, porque isso é favorável ao governo Lula. Quanto à afirmação de prevaricação, eu não vejo nenhuma. Corrupção não pode haver, porque a corrupção é um ato de um particular e um público, mas a concussão há que se discutir. Mas, como a prostituição não é proibida no Brasil, um deputado e o governo podem se prostituir à vontade. O que não pode é ter um cafetão no meio, um líder partidário distribuindo, falando o que a pessoa tem que fazer. E o governo está fazendo direitinho. O Ministério das Relações Institucionais está conversando com deputado a deputado, justamente para que não ocorra a concussão.